Olá, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo à Live de Paz da IAQ Oriente. Que alegria poder ter você aqui conosco. Olha, eu não sei como foi o seu dia, mas esse é o momento de respirar fundo, de acalmar o coração e de se conectar com a palavra do Senhor. Eu quero pedir para que desde já você compartilhe o link dessa live com uma pessoa especial. Pode ser um amigo, um familiar, sua mãe, com seu pai, no seu grupo de WhatsApp, aquela pessoa que joga algum esporte com você, para que essa palavra chegue a mais corações e a mais lares ainda. E eu quero te fazer uma pergunta. Você que está assistindo essa live, para você, quem é Jesus? Jesus é suficiente? Quando você ouve o nome dele, o que vem na sua cabeça e no seu coração? A palavra de hoje quem traz é o Gabriel. E ele fala sobre a graça que nos basta. Eu quero que durante essa live você comente aqui no chat o que Jesus significa para você e o que você vai entender dessa palavra. Você também pode participar, claro, de outra forma, mandando a sua sugestão ou então o seu pedido de oração. Por trás das câmeras nós temos uma equipe preparada para orar por você e pela sua causa. Eu espero muito, eu espero de verdade que a palavra de hoje toque o seu coração e te transforme grandiosamente. Acompanhe. Boa noite, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma live de paz e espero que até aqui sua quinta-feira tenha sido ótima e daqui para frente que ela fique melhor ainda. Hoje vou meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Para quem não sabe, o livro de Coríntios foi feito pelo apóstolo Paulo para o povo de Coríntios. E vamos lá ver o que Paulo nos deixou nesse livro. Vamos lá. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem se referir. De tal coisa me gloriarei, não porém, e para que não me exorbecesse a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos lá. Para que a gente possa entender o que Paulo quis dizer nesse versículo, a gente vai fazer uma leve abordagem parte por parte. Paulo começa dizendo que conheceu um homem que há 14 anos, a partir do momento que a carta foi escrita, tinha sido arrebatado ao terceiro céu. E mais para frente a gente percebe que esse tal homem que ele conheceu foi ele mesmo. Porque logo no versículo 7 ele diz, e para que eu não me exorbecesse com as grandezas das revelações. Então aqui a gente já vê que esse tal homem que foi mencionado por Paulo era ele mesmo. E continuando a carta, Paulo disse que para que ele não se exorbecesse, para que ele não se engrandecesse pelas revelações que foi mostrada a ele, Deus colocou um espinho na carne de Paulo. E a Bíblia não menciona, não entra em ênfase o que era esse espinho. Algumas pessoas acham que era de fato uma enfermidade, outras pessoas acham que era um pecado que o apóstolo Paulo carregava junto dele. Enfim, a Bíblia não entra em ênfase, isso deixa muito aberto. E o apóstolo Paulo, como ele era uma pessoa de grande fé, ele pediu para que Deus retirasse esse espinho da carne dele. Paulo não pediu uma, nem 2, ele pediu 3 vezes. E somente na terceira vez, Deus respondeu. E a resposta de Deus foi curta e direta.
Deus simplesmente respondeu: a minha graça te basta. Parece algo tão superficial quando a gente vê que Deus só respondeu que a minha graça te basta. Eu tenho certeza que Paulo naquele momento estava sofrendo, ele estava angustiado por aquilo que ele sentia. Mas Deus respondendo, a minha graça te basta, a gente consegue entender o quão grande e suficiente é a graça de Deus. Para quem não sabe, quando a gente se refere em graça divina, graça simplesmente significa favor não merecido. É algo que que é dado para nós, mesmo que a gente não mereça. E o que foi nos dado, sabendo que a gente não merecia? A salvação. Então, quando Deus responde para Paulo, a minha graça te basta, Ele está dizendo que você não precisa de mais nada, porque o que eu te dei é o suficiente. E, continuando nesse texto, Paulo fala de boa vontade, pois me glorificarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Paulo reconhece a sua fraqueza, ele vê que ele fica cada vez mais forte. Porque é nesse momento que ele vê a graça de Deus repousando sobre sua vida. Aqui Paulo nos quis dizer que nós não precisamos de nada. A gente não precisa sofrer, a gente não precisa ter ansiedade, a gente não precisa se preocupar com o amanhã, porque o principal nós já conquistamos, que foi a salvação, que foi algo que nos foi dado sem que a gente merecesse. Continuando o texto, Paulo ainda enfatiza, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Aqui Paulo fala que ele sente esse prazer que de certa forma coloca ele para baixo. Paulo fala que, trazendo para os dias de hoje, que não importa a situação que ele se encontrava, porque quanto mais baixo ele estivesse, mais próximo de Deus ele iria estar. E continuando aqui, ele deixa bem claro, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Trazendo isso para os dias de hoje, para vocês que estão na sua casa, seja homem, mulher, jovem, vocês precisam entender que vocês terão aflições, vocês terão dificuldades. Nada vai ser fácil. Todos nós vamos sempre ter um espinho na nossa carne, seja emocional, seja uma doença, seja o que for. Nós estamos fadados a isso. Mas quando a gente lembra que conquistamos o melhor de todos os prêmios, que foi a graça de Deus, a salvação, mesmo que a gente não merecesse, nós devemos ter paz em nossos corações. Nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque Deus é fiel e bom para cuidar dos filhos dele. Então vocês que estão passando por alguma necessidade, alguma angústia, seja a falta de um ente querido, seja alguma dificuldade financeira, eu peço que vocês encontrem paz no coração de vocês, porque lá no céu vocês têm um Pai que não desiste de vocês, um Pai que nunca abandona vocês. Por mais difícil que a situação possa estar, por mais duro que as coisas possam parecer, Deus não desiste de vocês. Quero que vocês entendam isso, e para que a gente possa entender esse ponto tão específico de graça, a gente precisa primeiro se entregar a Ele verdadeiramente. Não apenas deixar a Bíblia aberta nos Salmos, mas de fato se entregar. Fechar a porta do quarto de vocês, colocar o joelho no chão e orar. Deus quer ser o amigo íntimo de vocês. Então, para que isso possa acontecer, vocês precisam dar essa liberdade. Vocês precisam permitir que isso aconteça. Então comecem a orar para que vocês encontrem a paz no coração. Não fazendo orações que vocês precisam de algo, mas agradecendo por ter esse contato, porque hoje nós temos esse contato, o Espírito Santo aqui habita. Então, seguindo o que Paulo quis dizer aqui,
Em Filipenses, Paulo também, ele deixa acredito eu, que é um dos maiores frases dele, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo escreve isso, ele deixa bem claro, alguns versículos atrás, eu vou até ler para não falar asneira. Ele fala assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente vê, o apóstolo Paulo, ele diz que ele já passou necessidade, como também já comeu do bom e do melhor. Já teve uma cama para dormir, como também já foi preso e dormiu em prisões, que tenho certeza que era no chão. Então, quando Paulo fala que tudo posso o quê? Tudo posso suportar. É isso que Paulo quer dizer. Então, nós tudo podemos suportar se a graça de Deus está em nós. E para finalizar, foi uma mensagem bem rápida. Queria que você na sua casa fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido Deus e eterno Pai, bendito seja o teu santo nome, Deus. Obrigado por ter nos colocado aqui nessa live, Pai. Obrigado por ter feito com que nós podemos pausar o nosso dia para ouvir a palavra do Senhor. E espero, Deus, que de alguma forma, alguma alma tenha sido tocada por esta mensagem que foi dita aqui nessa noite, Pai. De que de alguma maneira eu tenha conseguido glorificar o teu santo e poderoso nome. E que pessoas venham a reconhecer como Deus é maravilhoso, Deus. Obrigado, é o que eu bendigo no teu santo nome. Amém. Boa noite a todos, Pai seja convosco.